Olá, você entende a pregação bíblica que é falada no altar ou no púlpito da sua igreja? Você já parou para pensar o que significa aquela pregação e aquela palavra que muitas das vezes você saiu de lá de dentro da igreja e não entendeu nada? Então, se você quer ter a sua vida transformada através da pregação bíblica, através da palavra de Deus, essa é a última aula que eu preparei para você. Você que quer se tornar um pregador, você que quer se tornar uma pessoa, um líder potencial na sua igreja, na sua região, ou mesmo que você quer aprender um pouco sobre isso, sobre essa pregação, o que é a pregação bíblica, para que você possa entender o que é falado na sua igreja, se está relacionado com a verdade inserida na palavra de Deus, se essa palavra ela traz significância na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar para essa aula, para você participar comigo dessa última aula sobre pregação bíblica. E nessa última aula sobre pregação bíblica, nós vamos falar como iniciar uma pregação totalmente bíblica. Nós vamos falar sobre o esboço e a aplicação da pregação, ou seja, a aplicação da mensagem que é passada para as pessoas através da pregação. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe, às vezes, falar bem, mas na hora da aplicação a pessoa fica devendo, não consegue transmitir a palavra da maneira correta como deveria. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar para essa aula. E até no final dessa aula, se você ficar até no final dessa aula, eu tenho um bônus para você. Um bônus para que você possa, pegar e para que você possa desenvolver isso na sua igreja. Para que você possa se tornar um líder em potencial, uma pessoa abençoada e que venha pregar a palavra de Deus com eficácia na sua igreja. Em nome de Jesus. Mas se você também não é um pregador, se você é uma pessoa que de repente caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é isso, não sabe o que é pregação bíblica, por que eu estou falando sobre isso, então eu quero te dar suas boas-vindas em nome de Jesus. Então desde já eu quero te convidar a curtir este vídeo, a se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações e, se você puder, compartilhe este vídeo com seu amigo, com aquela pessoa que precisa entender a respeito de pregação. Ao longo dessas 3 aulas, nós falamos aqui de assuntos importantes sobre pregação bíblica. Nós falamos sobre temas e sobre contexto. Nós falamos aqui também sobre a hermenêutica, sobre a exegese. E agora nós vamos falar como a gente pode desenvolver uma pregação totalmente bíblica através desse material que eu falei aí para vocês, que vocês têm que adquirir, que é esse conhecimento sobre temas, sobre contexto, sobre hermenêutica, sobre exegese, E agora nós vamos falar sobre o esboço, E também sobre a aplicação da mensagem, Então eu te peço em nome de Jesus, se você puder me ajudar em nome de Jesus, curta esse vídeo, E é isso, nós precisamos aqui crescer. A única forma da gente crescer através da pregação bíblica é saber que essa palavra, que esse desenvolvimento sobre a palavra de Deus, ele tem que ser impactante nas nossas vidas, ele tem que transformar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos para a nossa aula sobre como iniciar uma pregação totalmente bíblica, usando aí o esboço e a aplicação da mensagem em nome de Jesus. Então, meus queridos, vamos à nossa terceira aula sobre pregação bíblica. Nessa terceira aula nós vamos falar como iniciar uma pregação totalmente bíblica, aí tendo o nosso esboço e tendo a aplicação dessa mensagem, dessa pregação que nós preparamos. Então, para a gente entender isso, o que é o esboço, o que é a aplicação da mensagem, eu quero trazer aqui um entendimento para você o que é um esboço. Na realidade, o esboço é um resumo de tudo que você estudou para pregar. Ou seja, você foi lá, pegou o seu texto bíblico, você ali parou o tempo, dedicou tempos ali para estudar, para aprender, para desenvolver essa palavra. E agora você vai desenvolver o seu esboço da sua pregação ou do seu sermão, para que você possa entender que esse esboço é apenas um resumo de tudo que você estudou
para que você possa passar na pregação que você vai transmitir para as outras pessoas. Então, em nome de Jesus, entenda isso, que o esboço, o que ele é? Ele é um resumo do seu estudo. O esboço em si, ele não é a pregação, né? Ele é um resumo. Ali você vai elaborar ali um tema, você vai colocar uma introdução, você vai colocar ali, né, uma transição, você vai colocar ali uma proposição, você vai colocar ali, né, o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, e você vai estar desenvolvendo isso na sua pregação. Então, o esboço, ele é o que então? Ele é o esqueleto da sua mensagem. Ele é o esqueleto, ou seja, é aquilo que você criou de uma forma que você possa pregar para as pessoas e conseguir desenvolver isso ali com o esboço da sua mensagem para que você possa transmitir essa pregação. Eu quero falar um pouco aqui sobre a tecnologia, como a tecnologia tem sido a nosso favor para que nós possamos pregar mais e mais a palavra de Deus. Hoje a gente tem visto que muitos pregadores, muitos pastores já têm o seu sermão ali, né, ali no notebook, muitas das vezes tem ali, ali no tablet, né, ali num aparelho ali de internet, num aparelho que ele possa ali desenvolver a pregação através do que foi construído ali, do estudo dele, né? E hoje a gente vê que na realidade o papel ele está sendo descartado. Hoje tudo é internet, tudo é através da tecnologia. Hoje nós temos, né, ali a Microsoft que oferece condições para a gente desenvolver ali um sermão sem ter que imprimir um papel, né? Se você ainda é da moda antiga, que constrói ali o seu sermão, escrito na caneta mesmo, ou num papel de ofício, ou num papel de caderno, eu quero te trazer um entendimento aqui, que você pode partir para a tecnologia do seu próprio celular. No seu próprio celular você pode baixar ali na internet, né, na Google, um documento que é um documento de ofício que você pode fazer através do seu celular mesmo, o seu sermão, e desenvolver ali a pregação lendo no celular, né? Ou mesmo através de um tablet, ou mesmo através de um outro aparelho de tecnologia, para que você possa transmitir essa palavra para outras pessoas. Então, o esboço, ele é a construção do seu sermão. O esboço é tudo que você estudou e você resumiu ali num papelzinho ou dentro ali de um produto digital para que você possa levar essa palavra de Deus a outras pessoas. E o que é a aplicação da pregação ou a aplicação da mensagem, né? Eu quero te dizer sobre isso, o que é a aplicação da mensagem. A aplicação da mensagem, na realidade, é aquele entendimento que você tem sobre tudo que você aprendeu no estudo dessa pregação, no estudo dessa mensagem, que você possa transmitir para outras pessoas através de quê? De uma aplicação. A aplicação, na realidade, ela é o que você aprendeu e o que você quer passar para o seu auditório. A aplicação bíblica, ela não pode sair fora da mensagem pregada aos seus ouvintes. A pregação, ela é importante demais a gente ter esse entendimento, que a pregação, ela tem que ter uma aplicação. E o que é essa aplicação na realidade? É ali quando você chega na conclusão e ali você vai relembrar ali os primeiros pontos do que você falou, no segundo ponto, no terceiro ponto, e você vai convergir isso tudo, o quê? A um apelo, a uma chamada agora para os seus ouvintes daquilo que foi falado. Então, entenda que a aplicação você pode dizer aí que são um pacote de soluções dado ao pregador que ministrou a palavra num culto aí na sua igreja. Ou seja, é um pacote de soluções para que as pessoas possam entender, olha, esse texto bíblico ele me chamou a atenção para isso, esse texto bíblico ele está me ensinando isso, esse texto bíblico está me mostrando isso. E nós vamos fazer isso na prática agora, em nome de Jesus, para que você possa entender o que é o esboço
e o que é essa aplicação da pregação, ok? Então, meus queridos, então a aplicação é a chamada para a essência da palavra de Deus, não ignorando o sentido original dos textos sagrados. Ou seja, então essa aplicação ela tem que ter relevância também, não só com o que você quer passar para a igreja, mas também com aquilo que está na palavra de Deus, para que as pessoas entendam de uma vez por toda o que aquele texto está querendo ser passado, o que aquele texto queria dizer para o pregador e o que aquele texto quis dizer para as pessoas que estavam ali. Em nome de Jesus, entenda que eu vou trazer aqui um exemplo e nós vamos compartilhar sobre isso, ok? Então, eu vou trazer um exemplo aqui de uma pregação bíblica e de um esboço de um sermão. Eu vou trazer aqui um sermão textual para que a gente possa aprender sobre isso que eu quero passar para vocês, ok? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 6, versículo 25 e 26, que diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não preocupeis com a vossa própria vida, quanto a que comer ou que beber, nem com seu próprio corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Ela não semeia nem colhe, e nem se armazena em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, esse texto aqui, na realidade, eu peguei 2 versículos bíblicos. Para quê? Para a gente exemplificar isso aqui que eu quero dizer para vocês a respeito de um sermão textual. Porque o que é um sermão textual? Um sermão textual, ele é baseado ou numa frase, ou no máximo 2, estourando 3 versículos bíblicos, que é quando a gente tem esse conhecimento aí da homilética para pregar a respeito, né, desse texto bíblico, né? Então, para a gente desenvolver esse assunto, a gente tem que agora ir para a hermenêutica, né? Para as perguntas básicas da hermenêutica, que é o que? O que esse texto está relacionado, o que antecede o texto, o que vem antes, o que vem depois, no caso o contexto, né? O conhecimento desse capítulo todo em geral, o que ele revela para nós, o que ele transmite para nós, né? O que está se referindo a esse texto, de que ele está falando, né? São perguntas a respeito da hermenêutica. A quem se refere esse texto? Está relacionado ao quê? A palavra-chave do texto. Qual que é a palavra-chave? Quantas palavras estão repetidas no texto? Quem escreveu? Para quem escreveu? Outros textos relacionados com esse mesmo assunto. Qual é o título apropriado para esse texto? Qual o tema que podemos relacionar com esse texto? Existe alguma palavra que é difícil de entender nesse texto? Tipo de texto, parábola, narrativa, discursiva. É certo que pode ser uma poesia, uma profecia, um evangelho, uma carta, né, do apóstolo Paulo, ou uma profecia, uma interpretativa, né, ou uma relacionada com uma relação de problemas que nós temos que observar nesse texto. Quem está falando e o que está falando. Então, essas perguntas que eu falei aqui, elas são básicas da hermenêutica para que você possa desenvolver a respeito do que você vai pregar. Então, para você entender o que é esboço, eu gostaria que você anotasse isso, né? E você escrevesse num papel aí, para que você não venha esquecer disso, para que você possa conseguir construir ali um bom esboço da sua mensagem, né? Então vamos lá. Primeiro, é o título. Segundo, a introdução. Terceiro, é o tema. Quarto, o contexto. Quinto, a proposição. Sexto, as transições. Sétimo, as divisões dos pontos do desenvolvimento. Oitavo, ilustração. E por último, a conclusão e a aplicação por último também. Ok? Então,
nós vamos dar aqui um título para esse sermão que nós estamos desenvolvendo aqui. Nós vamos falar que este título nós podemos dar para esse texto é o seguinte: preocupações com a vida, né? Porque ele está falando sobre preocupações, né? Então podemos dar esse título para esse sermão que nós estamos desenvolvendo. Segundo, que é o tema, né? A vida vale mais. Olha só para você ver que impactante esse tema, né? A vida vale mais. Então, você já deixa a pessoa assim, meio, né? Puxa, a vida vale mais. O que ele quer dizer com esse tema, né? Aí nós vamos partir para a questão da gente entender como que nós vamos fazer isso de uma forma prática aqui, em nome de Jesus, né? Então nós falamos aí, né? A respeito disso aí, vamos para uma boa introdução, né? O que é uma introdução? É o que nós vamos ali criar de assunto relevante com o tema que a gente vai pregar, ok? Então vamos relacionar aqui uma boa introdução a respeito desse tema, né? Vamos falar aqui, ó, as preocupações não podem tirar nosso foco do cuidado de Deus. Olha que profundo, né? A introdução, né? As preocupações não podem tirar o nosso foco do cuidado de Deus. Então, a introdução já está jogando lá para cima, olha, sobre o que? Sobre a vida vale mais. Né? Então, a gente já está introduzindo esse tema aí, que a vida é mais importante do que a nossa preocupação. Né? Vamos fazer uma transição agora. O que é uma transição? Uma transição é a partir do momento que você vai ali falar sobre o primeiro ponto da sua mensagem. Você também pode usar uma proposição, mas eu vou deixar a proposição de lado aqui. Nós vamos direto aqui para a questão da transição. Vamos fazer uma transição para o primeiro ponto, né? Então, vamos falar aqui, olha, como alcançar um objetivo nessa vida sem o cuidado de Deus, né? É uma pergunta. Aliás, eu fiz uma proposição, eu coloquei uma proposição nesse sermão. Eu vou passar para vocês, olha a proposição. Olha que proposição bonita, né? O verdadeiro valor do homem está diante de Deus. Olha que proposição bonita, né? O que é uma proposição? Uma proposição, na realidade, ela é a base ali do alicerce da sua mensagem. É a base do alicerce do que você vai pregar. Então, você já está criando uma base, né? O verdadeiro valor do homem diante de Deus. Então, vamos para o primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto está no versículo 25, que diz o seguinte: portanto, eu vos digo que não preocupeis com as próprias vossas vidas, quanto a que comer e quanto a que beber, e nem com os próprios corpos, quanto a que vestir. Né? Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente pode desenvolver um assunto falando sobre o valor da vida é maior do que tudo, né? O que vale mais na nossa vida? O bem material ou a nossa própria vida? Então, nesse primeiro ponto, o valor da vida é maior do que tudo. Aí a gente pode entrar dentro desse assunto e destrinchar mesmo esse sermão para que nós possamos crescer e aprender sobre a palavra de Deus. Segundo ponto, o que é mais importante, né? O alimento ou a vestimenta? Isso a gente já encontra na parte B do versículo, né? Que é o segundo ponto. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais do que a roupa? E o corpo mais do que a roupa? Então, esse segundo ponto aqui está tratando de quê? Ele está tratando de o que é mais importante para a gente. O que você prefere? Comer ou vestir? O que você prefere? Viver uma vida de luxúria ou ser alimentado, ter saúde, ter uma vida plena, uma vida abençoada, né? Então, Jesus está mostrando isso aqui para as pessoas. Terceiro ponto, como podemos refletir a criação e compreender Deus? Então aqui, no versículo 26, Jesus fala aqui a respeito de uma observação. Jesus fala assim, olha, observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, e não armazena em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Então,
aqui nós vemos o quê? Nós vemos que Jesus ele está trazendo aqui um entendimento sobre uma reflexão sobre a criação e sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, para a gente ter esse entendimento aqui, a gente tem que entender sobre esse contexto tudo aqui, que eu falei, né, que a gente tem que falar o contexto também dessa palavra, que quando a gente for interpretar, a gente tem que saber o que vem antes, o que vai depois. Então, a gente tem que pegar o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 e o capítulo 7, né, para a gente entender esse trechinho aqui, que é o quê? Que é uma pericope. O que é pericope? Pericope é um pedaço de texto, é um pedaço tirado de um texto para uma interpretação, para uma pregação, para uma leitura ou para uma explicação. Então, o problema de você muitas das vezes não inserir o contexto dentro de um sermão desse aqui, que é um sermão textual, é que muitas das vezes a pessoa ignora o contexto de que está se tratando, né? Quando você pega Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, Jesus começa o Mateus 5 com o quê? Com bem-aventurança, com as bem-aventuranças ali no Sermão do Monte. E Jesus ali no Sermão do Monte, ele dá vários conselhos, ele fala sobre várias coisas, e sobre isso, para a gente ter esse entendimento, a gente tem que ter um aprofundamento dentro do que Jesus está falando, para que nós possamos trazer essa mensagem para as pessoas possam entender o que aquele texto tem de relevante, para que nós possamos compreender ele. Então, nós vamos daqui a pouco falar um pouco sobre esse contexto, né, dentro aqui desse desenvolvimento aqui que eu estou explicando para vocês, como que você pode fazer um esqueleto, né, da pregação de um sermão, né? Então, na conclusão você pode colocar aí, por exemplo, uma experiência sua, né? O que é essa, na realidade, antes da conclusão existe a ilustração, e na ilustração é onde você pode colocar uma experiência pessoal que você teve do cuidado de Deus sobre a sua vida, algo que aconteceu que foi relevante para você com relação a esse texto bíblico que você pode inserir na sua pregação e as pessoas podem aprender com você em nome de Jesus. E o que é, na realidade, a conclusão da pregação aqui? Na realidade, a conclusão da pregação é uma releitura de tudo que foi falado, uma releitura de tudo que foi pregado por você. Você vai estar ali resumindo tudo que você pregou dentro de uma conclusão. Para o quê? Para você chegar na aplicação, para você trazer essa chamada da pregação para que as pessoas possam ser transformadas através da pregação que você quer passar para as pessoas, né? Então, o que é a conclusão então? É uma releitura de tudo que foi falado e convertido a um apelo. Ou seja, é você recapitular todos os pontos da pregação e chamar os seus ouvintes para uma ação, para uma mudança espiritual, para uma mudança de vida. Então, a aplicação logo depois vem em seguida de que um desenvolvimento de acordo com o conhecimento que foi passado para o público, todos os seus ouvintes são chamados por uma ação, por uma mudança, né? Ou seja, no final da sua mensagem, tudo que você falou, agora é a hora de você dizer para a igreja: gente, nós precisamos entender o cuidado de Deus. Será que você tem sido cuidado por Deus? Será que Jesus tem transformado a sua vida? Você tem visto Jesus nas pequenas coisas da sua vida? Então, isso é uma pregação textual, é uma pregação que você pode desenvolver ali de assuntos de significância para a sua igreja, para que a sua igreja seja abençoada em nome de Jesus. Eu ainda quero abrir um parênteses aqui para falar sobre o contexto aí, né, desse texto de Mateus 6, 25 e 26. Eu falei que é pericope. O que é pericope? É um pedaço de um texto que você pega, né, para pregar. É um trechinho ali que você pega daquele texto em geral para você pregar a palavra de Deus, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento desse contexto, porque aqui eu peguei o que? 2 versículos para explicar
um sermão, para trazer um assunto relevante para a igreja, né? Então, só para a gente entender isso, a gente desenvolver a respeito desse assunto, é muito interessante a gente olhar para esse texto e ver que a passagem bíblica é usada na leitura dos sermões. O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que tem muitos pregadores que pegam um versículo ou pegam 2 versículos e pregam sobre esses versículos. Mas a questão deles pregar sobre esse versículo, que eu quero trazer aqui, que é essa pericope, que é um trechinho do texto, não pode ser ignorado o contexto da passagem bíblica. Não pode ser ignorado o que está relacionado com o texto todo. A pessoa não pode pegar esse texto e distorcer ele, fazer com que esse texto venha a ser pelo seu mero capricho de falar aquilo que você acha que tem que falar e o que é relevante, né, para você e não no contexto bíblico. Por isso que eu falei aqui a respeito do capítulo 5 de Mateus, do capítulo 6 de Mateus e o capítulo 7, que são conselhos práticos que Jesus deu para as pessoas a respeito da vida, a respeito de que eles podiam contar com Deus, podiam contar com a presença de Deus, que eles eram abençoados, que eles eram bem-aventurados e que Deus estava com eles, que Deus tinha cuidado na vida deles, ok? Então, a respeito desse contexto, é importante você entender isso, que você pode pregar sobre 2 versículos bíblicos, mas você tem que entender da onde está sendo tirado esses 2 versículos bíblicos. Se é de um capítulo todo, explica ele, olha, esse capítulo está relacionado com isso, com aquilo, e eu quero falar isso para vocês, em nome de Jesus, para que você compreenda. A pericope é um pedaço de um texto bíblico que é tirado ou para leitura ou para uma pregação de um sermão ou de uma pregação bíblica, né? Seja lá qual for. Às vezes a pessoa sabe pregar, mas não tem esse conhecimento. Então eu estou passando isso para que você possa entender de uma vez por toda o que é isso, né? Nós não podemos excluir o contexto de qualquer versículo bíblico, da onde ele foi tirado, para que ele foi tirado, qual que é a finalidade daquele versículo dentro do seu sermão, ok? Em nome de Jesus. Deus te abençoe e eu creio que Deus está te abençoando cada vez mais através desse estudo aqui sobre o esboço, sobre a aplicação, né? Em nome de Jesus. Toma posse da sua bênção. Deus tem algo que eu vou revelar para você aqui no final, para que você seja abençoado e entenda, uma vez por todas, que você pode ser tremendamente abençoado por Deus para se tornar um pregador, uma pessoa que venha pregar a verdade de Deus na sua igreja. Então, o que é então a aplicação? A aplicação é, que nem eu falei, que é um pacote de soluções práticas para que você possa trazer para a sua igreja ali, no entendimento do que aquele texto tem de relevância, para que a pessoa possa entender aquilo que foi falado. Então, dentro dessa aplicação, existe alguma coisa para pensar? Existe alguma coisa para louvar? Existe alguma coisa para refletir? Existe alguma coisa que eu tenho que mudar na minha vida? Existe algo que eu tenho que aprender sobre esse texto e aplicar na minha vida? Existe algo que a gente possa fazer realmente para que nossa vida seja transformada através desse contexto, através dessa pregação? Essa pregação ela foi transformadora, ela transformou sua vida. Então, tudo isso é aplicação. A aplicação você pode tirar também alguma coisa, né, que realmente foi uma experiência sua. Você pode passar isso para a igreja, mas tem que estar relacionado com aquilo que foi falado através da sua pregação. Então, o esboço, né, o que ele é? O esboço, ele é o esqueleto do sermão, ele é ali a construção das partes importantes do sermão, do que você vai falar. Você pode fazer isso através de aparelhos tecnológicos como celular, tablet e outros aparelhos, né? Smartphones, etc. e tal. Então, iPhone, você pode preparar isso de uma forma digital e você pode também escrever no papel. Ou pode também fazer aí, né, um PDF.
digitalizar tudo bonitinho no seu computador, fazer o seu sermão bem elaborado e entregar isso para a igreja, para que a sua igreja seja abençoada, né? Então, fechando aqui, gente, eu quero dizer como você pode usar a exegese a seu favor. A exegese, eu estou voltando aqui nesse assunto da exegese, porque eu falei sobre isso no segundo vídeo sobre essa aula de pregação bíblica. A exegese, ela é um método antigo que nós precisamos aprender a interpretação dos textos no seu idioma original. Eu não falei muito sobre a exegese, porque para a gente falar sobre a exegese, a gente tem que ter o conhecimento do grego e do hebraico, né? E também do aramaico. É a forma da língua no sentido antigo e que trata a respeito do conhecimento dos originais para que a gente possa interpretar e usar a exegese em nosso favor. E por isso, eu falei, é importante você adquirir comentários bíblicos, né, teológicos, você adquirir aí para que você possa conseguir alguma coisa, né, sobre aquele texto bíblico através de um dicionário bíblico, né? Existe muitos dicionários bíblicos bom. Eu tenho um dicionário que chama Vini, é um dicionário muito bom que fala do grego e do hebraico. Se você quiser adquirir, né, nas livrarias, comprar um dicionário desse, você pode comprar também pela Amazon, que sai mais barato, né? E essas dicas que eu estou dando aqui é importante, né? Porque muitas das vezes, por exemplo, né, você quer um livro de interpretação bíblica, qual que é? É um comentário, é um dicionário bíblico, né? É um livro que traz ali o contexto daquela época, de pessoas que estudaram a Bíblia, que buscaram ali o entendimento, né, daquela época, e hoje tem prontinho para você. Então, fechando a nossa terceira aula sobre pregação bíblica, né, nós falamos aí sobre o esboço e sobre aplicação. Muito importante de ter esse entendimento, como formatar um bom esboço para a pregação, que é o sermão em si, né, e como fazer uma boa aplicação no final da sua mensagem, né? Então, na primeira aula, nós falamos sobre temas e sobre contexto. Na segunda, nós falamos um pouco sobre hermenêutica e exegese, né? E nessa última aula, nós falamos aqui sobre esboço e sobre aplicação. Muito importante você aprender tudo isso aí para você aplicar, né, na vida das pessoas, para que as pessoas possam entender a pregação bíblica. A pregação bíblica não é difícil você ter esse entendimento sobre a palavra de Deus, mas você tem que estudar. Você tem que buscar esse entendimento sobre isso que eu estou falando. Para quê? Para que as pessoas sejam transformadas, para que a palavra que você pregar, ela tenha poder, ela tenha eficácia na sua ministração. Em nome de Jesus, eu creio que essa terceira aula foi muito relevante. Se foi relevante para você, mais uma vez eu quero te pedir que curta, compartilhe com as pessoas, para que nós possamos crescer. E mais uma vez, eu venho no final dessa aula te dizer que eu tenho um curso na Hotmart sobre pregação expositiva, né? É um curso baseado na teologia reformada e na reforma protestante. Se você quiser adquirir este curso, ele está por um preço de R$ 397, é um preço muito bom e você pode parcelar no cartão até 10 vezes para adquirir esse curso, né? Você adquirindo esse curso, você vai estar ajudando o meu ministério, ajudando a minha vida a desenvolver, para que eu possa crescer mais e mais e ajudar as pessoas que estão aprendendo, que quer crescer. Invista em você mesmo, invista em você, e você investir em você, comprando esse curso, você vai estar ajudando também o meu ministério, em nome de Jesus. Basta você olhar na descrição aqui deste vídeo, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição, para que você possa acessar e comprar este curso e abençoar a sua vida em primeiro lugar, e depois me abençoar também. Eu creio que essas 3 aulas foi muito edificante. Se foi edificante para você, vão compartilhar, vão ajudar aí, né, mandando para outras pessoas, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. E a surpresa que eu tinha para vocês agora no final é o seguinte, é esse material em PDF para você, ok?
eu vou deixar para vocês essas aulas em PDF para que você possa baixar, imprimir, ou muitas das vezes você pode baixar aí no seu celular, estudar isso na sua casa e conseguir desenvolver esse talento natural na sua vida para que você possa crescer e ser uma bênção na vida das outras pessoas. Eu te agradeço em nome de Jesus mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, seja um abençoador, abençoe as pessoas, seja uma pessoa que traz a palavra de Deus com originalidade, seja uma pessoa que entenda que a palavra de Deus ela tem que ser pregada da maneira certa, e eu creio que você vai conseguir impactar muitas pessoas com o que você aprendeu nessas 3 aulas, em nome de Jesus. Essas 3 aulas, ela vai entrar na minha playlist, né, de pregações. Eu tenho umas outras aulas também, que é sobre maratona de viver e pregar. Se você quiser, você pode estar também acessando essas aulas na playlist aí do meu canal. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima, em nome de Jesus.